Saturno e Marte chegam ao auge do ciclo no dia 20 de julho, trazendo à tona aquilo que foi desenvolvido, os resultados. E aí, será que aprendemos as lições? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. E como Marte está em Virgem desde o dia 10 de julho, eu vou deixar o link aqui para quem quiser assistir o vídeo e entender um pouco mais das energias que a gente vai trabalhar nesse auge. O Marte representa a nossa força guerreira interior, naquele ímpeto de luta, de raiva, da gente sair para conquistar os nossos espaços, né? É um impulso que motiva a gente. Então a raiva tem uma função motivadora da gente sair e abrir caminho, lutar por aquilo que a gente quer, realizar os nossos desejos, as nossas vontades, porque o Marte é o braço direito do Sol. É ele que vai sair para buscar aquilo que o Sol quer realizar. Então Marte é muito importante e quanto mais a gente entender o nosso campo de ação, a nossa forma de agir, melhor vai ser para a gente alcançar os resultados. Já quando encontra com Saturno, manifesta em restrição e limitação, né? O Saturno traz aquela mão pesada dos rigores e que a gente precisa aprender a agir de uma maneira mais estruturada, mais responsável, né, focada ali em alcançar melhores resultados, em ter uma eficiência no campo da ação, porque senão quando encontrar com Saturno, quando ser defrontado com essa energia, a coisa pode ruir se não estiver bem estabelecida. Então é nesse sentido que o Saturno traz os rigores. Agora, a sensação que dá é que não importa o que a gente faça, a gente não vai sair do lugar, né? Principalmente aí nos dias ainda da formação do aspecto exato e do início do afastamento de Marte, né? Principalmente Marte, porque o Saturno tá retrógrado, mas ele é mais lento. Mas à medida que o Marte começa a afastar, a gente vai tendo um certo alívio dessa sensação de que não pode, não deve, não vai conseguir realizar aquilo que quer. Agora, o rigor vem nesse sentido para que a gente aprenda. Então, a gente precisa preparar, né, entender isso de uma outra forma e não ficar na esfera só do não consigo, não posso, que acaba manifestando um pouco do incômodo, dessa sensação que nada vai para frente, de que tudo é inútil, que não adianta tentar nada. Pode manifestar muito essa sensação que traz até um sofrimento, porque o Saturno está em Peixes desde o dia 7 de março. Então esse apelo emotivo, né, mais sensível, às vezes de uma fragilidade que incomoda essa energia, como eu falei lá no vídeo, dá uma assistida, quem não viu, pode causar também no campo da ação desencadear essa mesma reação. E eu gosto sempre de lembrar que o Saturno é rigoroso, né, limitante, restritivo, como as pessoas tanto falam, o grande maléfico, como já foi chamado no passado, mas não é porque a sua energia é ruim, é má, é infernal, enfim, essas coisas que a gente usa para classificar no nosso mundo, não. O Saturno é um grande professor, mas as suas lições, elas precisam ser aprendidas com humildade, com maturidade, com sabedoria, respeitando o tempo que não é o nosso. Então aqui a gente está falando de ação, então vai querer que as coisas aconteçam na mesma força, na mesma intensidade que a gente coloca ali, e o resultado não vem, porque o tempo não é o nosso, é o tempo de Saturno. Saturno era o Cronos para os gregos, né? O senhor do tempo, ele que controla o tempo. Então ele traz esse punho mais forte para que a gente aprenda, para que a gente, quando realizar, né, a partir da atitude, faça de uma maneira tão eficiente, focada em estruturação, em resultado, em concretizar as coisas com uma força tão grande em dar o seu melhor, que o resultado vem e é inegável. Só que para isso a gente precisa entender que não adianta agir de qualquer forma.
né? A gente está chegando ao auge, então vai dar aquela pilha de que, nossa, eu não fiz isso ainda, nossa, eu preciso fazer para ontem, e agora, o que eu faço, meu Deus? Então sair fazendo de qualquer jeito vai trazer justamente esse pulso mais firme do Saturno, essa rigorosidade que ele vai implementar. Assim como também a gente vai ver isso manifestando em várias áreas, né? Em áreas que são mais agressivas, mais para força, né? Baseados ali na força, baseados naquilo que a gente acha que tem que ser imposto da competição que o Marte traz também. O Saturno vai manifestar essa rigorosidade, essa restrição, e a gente vai ter a sensação de que aquilo que foi iniciado lá no dia 4 de abril de 2022 não deu resultado algum, porque não foi estruturado, não foi erguido com as bases dessa energia de Saturno. Então, falando das datas bem rapidinho, né? Porque esse foi um ciclo que não deu para cobrir aqui no Astro Libertação, porque o canal simplesmente não existia antes. Mas foi o ciclo iniciado no dia 4 de abril de 2022. A primeira quadratura crescente, né, o momento que começa a desenvolver no dia 7 de agosto de 2022. Então, né, voltem aí nas agendas o que teve nesse período, né, no campo da ação, né, para realização. Tá se sentindo limitado, tá se sentindo restrito? Isso tudo pode ser indícios de coisas que precisam ser entendidas, né, de consciências que precisam ser desenvolvidas para trabalhar legal essa energia. O auge agora no dia 20 de julho, né, de 2023, a quadratura minguante, o momento que o ciclo começa a se encerrar no dia 25/11 de 2023, e a gente vai ter um novo ciclo iniciando lá no dia 10 de abril de 2024. Ou seja, um ciclo de 2 anos aí que a gente teve para trabalhar a forma de agir, né? Manifestação, realização com estrutura, com responsabilidade, alcançando resultados, que é só isso que o Saturno quer ensinar para a gente. Como construir algo que dure ao teste do tempo. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente entender quais os outros potenciais estão desenhados ali, o que a gente precisa considerar durante este momento de colheita do ciclo de Saturno e Marte. Essa é a mandala do momento em que Saturno e Marte chegam ao auge, né, ao momento da colheita, né, formando um aspecto de oposição no dia 20 de julho, às 17h38 do horário de Brasília, o mapa traçado aqui para contagem de onde sempre observa os movimentos. O Saturno a 6 graus de peixes, né, retrógrado, isso vai ser muito importante, e o Marte a 6 graus de Virgem, né? O ingresso que aconteceu lá no dia 10 de julho, né, cerca de 10 dias atrás, a gente tem aqui também um vídeo falando sobre como essas energias do Marte iam se processar no signo de Virgem. E agora o que a gente tem que ter em mente, né? Que é o auge, como é o momento da colheita, tudo aquilo que veio à tona, né? Então a gente pode pensar, né, fazer um pouco mais dessa análise usando essa energia de Virgem sobre aquilo que veio à tona, né? O que estava em desenvolvimento entre Saturno e Marte desde o dia 4 de abril de 2022, que foi quando formaram conjunção lá no signo de Aquário, né? O que foi iniciado naquela época e o que veio a se desenvolver para chegar ao auge até agora. A gente não acompanhou esse ciclo no canal, mas então agora o que vem ao auge, né? Qual o resultado? Se a gente aprendeu a trabalhar com essas energias mais de Saturno em cima do Marte, porque o Marte vem com aquele ímpeto muito forte de ação, de iniciativa, de querer fazer logo, de achar que precisa guerrear para conquistar as coisas, e o Saturno geralmente traz uma limitação, uma restrição para o campo de Marte, porque o Marte é muito afoito para a ação. Só que quando bate de frente com o Saturno, né, que dá aquela sensação de que nada vai para frente. Geralmente se manifesta dessa forma. Então a gente começa a pensar, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vamos fazer, e começa a se desgastar, colocar uma carga, uma energia muito intensa, que acaba não dando resultado nenhum por conta dessa energia mais restritiva do Saturno. Que na verdade quer o quê?
que a gente tenha aprendido a trabalhar. Então, se desde o dia 4 de abril de 2022 a gente vinha trabalhando, né, esse Marte nosso, né, essa força guerreira interior, para que a gente pudesse desenvolver legal, construindo ali um planejamento, atuando etapa por etapa, sem tentar pular, né, cortar caminho, procurando atalhos, o resultado agora é o desenvolvimento disso. Como Saturno está retrógrado no momento dessa oposição, a gente ainda pode rever como está lidando com isso. Por mais que eu fale assim, é a colheita, né? Vai vir à tona os resultados. Começa a mostrar muita coisa. Só que se a gente não estava trabalhando com isso antes, fica difícil falar que o resultado foi, né, foi bom ou ruim ou qualquer coisa desse sentido, porque a gente não estava consciente desse ciclo, desse movimento. Agora o que tem que ser feito? Olhar essas estruturas da ação, se está agindo de qualquer maneira, se tá, né, se precisa de um planejamento, se as minhas atitudes estão dando resultados, não importa em que área da vida seja. A gente nesse momento está analisando o campo da ação e como isso pode trazer os resultados que a gente quer ou não. Como é o auge, né, fica mais claro o que estava sendo desenvolvido nesse ciclo. Então aqui no dia 20, né, por volta do dia 20, a gente vai ter a clareza maior se o que a gente trabalhou, né, dessas estruturas, conforme o Saturno queria, se aprendemos as lições, vai ser o suficiente para trazer resultados. Ou se a gente vai sentir uma restrição, uma limitação ainda mais intensa a partir de agora, que pode ser o que vem ao auge, que a gente ainda não aprendeu, a gente ainda está relutando, ou ainda a gente está se desgastando achando que precisa empregar a energia do lado do Marte porque vai vencer Saturno. Só que, como eu já falei outras vezes, ninguém vence Saturno, né? A rigidez de Saturno é para que a gente faça tudo bem feito, com excelência, dá o nosso melhor, porque assim a gente garante que quando esses resultados forem colocados à prova, aquilo ali meio que resiste ao teste, sabe? É como se a gente estivesse falando assim, se o prédio foi muito bem construído, pensando nos tremores, né, nos lugares do mundo que tem tremor, só para a gente pegar essa analogia, então o prédio tem que ser construído e ele tem que também ter uma certa maleabilidade, falando em termos leigos, para ele vibrar e não cair. Então essa estrutura da ação tem que ter isso em mente, né? A gente tem que planejar, a gente tem que executar as etapas e mais do que nunca, porque o auge vem com Marte em Virgem. Então a organização, a rotina, a lista de tarefas, de etapas pode ser implementada a partir de agora para alcançar os resultados daquilo que a gente ainda não conseguiu. Da gente sair dessa ilusão da limitação que o Saturno está impondo. E vai trazer um apego emocional, né? Porque o Marte e a Lua vão estar conjuntos no dia. E a Lua também forma a oposição a Saturno. Então, assim, aquilo que eu queria fazer, que eu vejo que não deu resultado, vai me causar um incômodo emocional ainda. Como a Lua vai estar em Virgem, e eu sempre falo, né? A Lua em Virgem é extremamente crítica e exigente, né? Com Saturno, então, meu Deus, sai correndo. Ela vai olhar, vai pegar na vírgula daquilo que não estava sendo bem feito em relação ao Marte, e dali ela vai, né, para um campo de insegurança, afetando até possivelmente a autoestima, no sentido trazendo a carência daquilo que não foi feito. Então, vai ser um inferno isso daqui se não for bem trabalhado. Vai ficar, mas faltou isso, mas eu não fiz aquilo, mas isso. E, né, sempre assim, mas eu devia ter feito, focando naquilo que estava faltando. Então a gente tem que ter um zelo muito grande para direcionar essa energia para aquilo que precisa ser realizado e não para focar naquilo que não foi feito, não foi alcançado. Então a manifestação da limitação do campo da ação acaba afetando emocionalmente, isso gera toda uma carga de insegurança.
porque aqui vai se ter também o ímpeto de querer agir para resolver logo, para alcançar logo esses resultados que, né, passou mais de um ano e a gente ainda não alcançou, mas a gente pode entrar nessa pilha por conta do emocional, dessa insegurança agora e querer o resultado para ontem. E isso vai desgastar ainda mais o campo da ação, porque vai sair fazendo qualquer coisa, né, seguindo aqui o signo de Virgem, que deveria ser mais organizado. Se não seguir isso, né, ainda vai trazer, ainda pode impactar ainda mais, né, intensificando ainda mais essa sensação. E a gente vê também que o Marte, embora seja de 6 graus de diferença, está formando um trígono com Júpiter. Então, quando o Júpiter está envolvido com Marte, por mais que seja um aspecto fluente, a linha azul, que todo mundo gosta de falar que é muito bom, muito bonito, ele traz ainda mais impulsividade. Então, nesse momento aqui, se a sensação for, eu não consegui, aquela que eu falei, né, pegando no detalhe da Lua em Virgem ali com Marte, a pilha vai ser ainda mais intensa para tomar impulso, para impulsividade agir de qualquer forma, o que reforça ainda mais a energia restritiva de Saturno. Então não adianta bater de frente. Tem que pegar, tem que estruturar, tem que organizar e principalmente fazer essa autocrítica vai ser importante e não tem como muito fugir dela por conta da conjunção e da oposição. Essa energia de Virgem que é para consertar aquilo que não está funcionando bem, para aprimorar algo. Então o campo da ação pode ser aprimorado se essa autocrítica não for tão profunda, tão intensa, que acaba paralisando, porque é o risco aqui, né? Como tem o Saturno ali trazendo restrição e limitação, o emocional fragilizado sobre aquilo que não foi alcançado impede a manifestação da força guerreira interior. Então fica ainda mais restritivo, ainda mais paralisado, e aí que não vai a lugar nenhum mesmo. E o Júpiter amplifica tudo isso. Aí vocês falam assim, nossa, mas então, né, acabou. Mas não tem como falar ao contrário, porque olha o ascendente a 29 graus de Capricórnio, reforçando ainda mais a energia de Saturno. Tá vendo como tá muito terra esse momento? Né? O próprio Marte passando num signo de terra. Tudo bem que o Saturno tá ali em Peixes e aí a gente pode trazer o amor incondicional, né? O Peixes, ao contrário do Virgem que se perde no detalhe, o Peixe se perde no todo, né? Tem um oceano, tem uma vastidão quase infinita ali de possibilidades que acaba se perdendo. Mas principalmente essa sensibilidade, essa empatia para a gente olhar para esses temas com compaixão para nós mesmos e a partir dali a gente conseguir trabalhar. Porque além do ascendente estar a 29 graus de Capricórnio, ele está em conjunção com Plutão, trazendo também essa energia da limpeza, da transformação, né, desse momento ali que precisa de purgas dentro daquilo que foi exposto. Então a negatividade que pode ser desencadeada por essa oposição precisa ser transformada na incorporação disso. A bússola desse mapa, né, desse período aí, que vai até a quadratura minguante, caindo a 25 graus de Libra. Ou seja, aquilo que a gente deveria mostrar publicamente, que é a socialização, a diplomacia, a capacidade da gente criar pontes, né, criar laços, interconectar, fazer parcerias, acordos, né, ter um equilíbrio estético, que tudo isso vai ser esperado da gente profissionalmente, publicamente, nas carreiras. Só que isso também forma uma quadratura com o ascendente e Plutão, né? Então esse desafio de mostrar ali depende muito daquilo que a gente vai incorporar e depende de como a gente vai lidar com essas energias mais densas do elemento Terra e do planeta Saturno propriamente dito. E vejam só que o Sol está chegando aqui para formar também uma oposição com o Plutão. Então a clareza, né, a nossa essência também vai ser mexida nesse meio. O Sol que também forma quadratura com Libra. Então, assim, muitos pontos indicam desafios neste momento em que Saturno e Marte formam o aspecto de oposição, de colheita, de auge.
E é muito comum também, só para a gente fechar, que durante esse aspecto aqui, se oscile de um lado para o outro, né? A tendência de oscilar mais para o lado do Saturno é muito forte porque ele está aqui, ele é mais lento do que o planeta Marte, então ele tem uma influência maior. Só que aqui a gente vai, essa gangorra fica como? Precisa ser equilibrada, mas fica pro lado da restrição, pro lado da ação. Então, hora eu vou fazer, hora eu não faço. Hora eu vou fazer, hora eu me limito. Hora eu vejo a possibilidade de sair disso, mas ao mesmo tempo eu também sinto a restrição, a limitação, a imposição da mão forte de Saturno. E é tudo isso que eu vejo nessa mandala desse momento de colheita. Espero que seja útil aí para todo mundo. Como eu falei antes, né, a gente precisa então olhar para aquilo que a gente já aprendeu, para aquilo que a gente entendeu, como que a gente aplicou isso no campo da ação, né? O impulso para a realização, para a gente alcançar os nossos desejos e vontades, como que a gente está estruturando isso segundo essa energia de Saturno, porque senão pode manifestar assim desafios, né, em coisas que acabam, né, prejudicando, a gente se sente restrito, limitado, até julgado, né? O Saturno é o grande juiz da coisa, né, que traz esse julgamento mais pesado, mais rígido para aquilo que não está sendo desenvolvido segundo as suas energias, e é por isso que as pessoas têm tanto medo de falar de Saturno. Só que quanto mais a gente entender que é uma energia que está aí para a gente materializar resultados, concretizar, alcançar as coisas, né, de maneira duradoura, melhor a gente vai atuar nesse sentido. Então é importante voltar nas anotações, ver aí o que estava acontecendo, né, de abril a agosto, o que tinha ali, e de agosto até agora, né? Como foi o campo da ação? Porque, como eu falei, é o auge, né? O momento da colheita, dos resultados. Fica tudo mais claro, principalmente porque a gente não estava acompanhando esse ciclo. Então, tende a ser ainda mais claro a partir de agora, e não quer dizer que se não foi feito não vai, né, agora não dá mais tempo. Isso inclusive pode ser uma das ilusões do próprio Saturno. Quer dizer que a partir de agora a gente tem uma maior clareza e a gente pode sim correr atrás aí de implementar as energias, de atuar no campo da ação segundo essas energias, com estrutura, com responsabilidade, maturidade, foco em realização, seguindo as etapas. Saturno não adianta, gente, não adianta tentar colocar força nem pular as etapas. Quando a gente fala assim, eu vou colocar mais força, né? Colocar mais energia, porque afinal é o Marte, é o cara que sai para brigar, então ele vai querer colocar mais energia, mas o Saturno vai deixar ele exausto no chão, cansado, sem força para nada, e aí ele fala, agora eu vou te ensinar a agir direito, a alcançar os resultados. Todo mundo já teve uma pessoa assim, né? Seja pai, mãe ou professor que foi mais rigoroso, mas que no final ensinou alguma coisa ali que a gente estava precisando aprender. E é essa energia que a gente tem que atuar, entender o Saturno. Porque se manifesta principalmente como limitação, como eu já disse, de dar essa sensação de que nada está acontecendo, de que nada anda e, portanto, eu preciso fazer mais força, é um sinal de que a gente ainda não aprendeu a atuar com esse campo da ação nosso de acordo com o que Saturno está desenhado ali. Principalmente também porque o Marte está passando em Virgem, como eu falei na mandala, então requer que se organize o campo da ação de um jeito ou de outro, né? Vai ter que ter uma ordem, vai ter que ter organização e até uma disciplina para não sair fazendo a coisa de qualquer jeito, porque aí sim vai manifestar nas limitações, nos rigores e não vai dar em nada, né? Então a sensação é que o Marte ele foi castrado, perdeu a vontade, perdeu a força, o ímpeto para a luta e acaba não tendo mais coragem, que é um termo também do planeta Marte, para atuar, para agir e para implementar as coisas. E também que a gente precisa lembrar que não é o planeta Saturno em si, né, que é uma representação, é uma linguagem simbólica daquilo que pode estar atuando no campo da ação.
E, portanto, não adianta tentar enganar o Saturno, né? Porque às vezes a gente vai pensar, ah, mas esse planeta tá lá longe, né? É um dos últimos, né? O último que a gente consegue enxergar a olho nu. Como que ele vai interferir nisso? Então a pessoa fica ali, então eu vou fazer sim, vou colocar mais força, vai dar certo, mas não adianta, porque isso tudo são potenciais internos que a gente está falando. Quando a gente tenta enganar essas estruturas nossas, internas, essa forma mais responsável de agir, né, agindo de qualquer jeito, achando que isso vai dar resultado, é aí que a gente quebra a cara, é aí que manifesta ainda mais o rigor dele. Então é importante entender também que com Saturno a gente não tem como enganar, tentar passar a perna, dar um jeitinho. A gente precisa aprender de fato. E não é falar também que aprendeu, porque só falar não adianta. Tem que demonstrar, tem que agir de fato na prática, como eu sempre falo aqui, manifestar no mundo denso, no plano denso da matéria, com ações concretas, segundo as energias que eu falei nesse vídeo, para ter maiores chances de alcançar os resultados e ter a realização, que é o que todo mundo quer. A gente só quer realizar, fazer as coisas do que a gente tanto deseja e parar de ficar aí batendo cabeça. Então, essa pode ser uma das formas, segundo a visão astrológica, tem outras tantas. Isso aqui vai depender sempre da ressonância de cada um com o que eu estou falando, não é uma obrigatoriedade, você não tem que fazer o que eu estou falando, são reflexões a partir das interpretações que podem ser úteis, mas a gente tem que colocar sempre em prática com uma visão mais pé no chão, mais realista do próprio Saturno, não tão deslumbrada, né? Não tanto ali partindo para o mundo das ideias, né? Porque a gente está falando do campo da ação e do planeta da concretização. Então realmente precisa ser no plano da matéria, a partir da ação, que é a ponte para a gente realizar todas as ideias que estão dentro da nossa cabeça. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber como vai receber essa oposição de Saturno e Marte no mapa natal, tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre.